Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer a correção do questionário, né, com esse vídeo, o questionário que foi da semana passada, envolvendo frações, né, os conceitos básicos. Então, lembra que eu voltei um pouquinho na linguagem com vocês, né, usando a mesma habilidade que eu comecei a desenvolver, mas com uma linguagem um pouquinho mais básica, para poder relembrar, né, conhecimento que vocês trouxeram dos anos anteriores e que é base ainda, né, para o sexto e sétimo ano, tá bom? Eu ia fazer essa correção na nossa aula síncrona, na segunda-feira, mas devido à antecipação do feriado, então eu estou aqui fazendo essa gravação para que vocês possam acompanhar essa correção, tudo bem? Então, vamos lá. A primeira questão pedia para que você observasse as figuras e indicasse as que estão divididas em partes de mesmo inteiro, né? Lembrando da nossa habilidade lá de entender a fração como parte do inteiro. Quais dessas figuras estão divididas em partes iguais, né? E aqui está a resposta já para vocês. Então, a figura A era uma figura que sim, a gente conseguia verificar que todas as partes tinham o mesmo tamanho. A figura B também estava sendo dividida em duas partes iguais, já a figura C não, né? Perceba que essa linha tracejada, que é a linha que está fazendo a divisão dessa figura, as duas partes não têm o mesmo tamanho, então ela não está sendo dividida em partes iguais. Já na letra D, essa divisão acontece sim em partes iguais, a gente observa, né, que foi dividida em 4 triângulos aqui, todos eles iguais. Na figura E, isso também acontece, né? São duas partes aqui que foram divididas, também iguais. F também em partes iguais. Letra G não, né? Uma parte está maior do que a outra, então não é partes iguais. A H é em partes iguais, a I também e a J não, né? Você tem aqui onde aparece a divisória, não forma figura nem do formato igual e nem de tamanho igual, certo? Vamos aqui na questão 2, quais as frações que representam a parte colorida das figuras? Então, na representação, né, da fração, o que a gente tem que lembrar? Que o número de cima e o número de baixo, né? Numa fração eu vou ter o número de cima e o número de baixo. O que o número de baixo representa? O total de partes em que a figura foi dividida. E o número de cima, nesse caso, vai representar a parte colorida da figura. Então, perceba que tinha duas alternativas aqui, e justamente a primeira, que era a resposta correta, que trazia justamente nessa ordem que eu comentei. Então, o número de baixo tem que ser o número de partes em que a figura foi dividida. E o número de cima, as partes que estão sendo consideradas. Nesse caso, a parte colorida da figura. E aí, bastava contar, então, né? Na letra A, o total de quadradinhos que tinha aqui, então, você poderia contar, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, era um quadrado 6 por 6. 6 vezes 6, 36 o total de quadradinhos que a gente encontra que foi dividida essa figura da letra A. E os quadradinhos que foram pintados, então bastava contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Portanto, a primeira figura, 19, de um total de 36 quadradinhos. Já na figura B, era o mesmo processo, então, contava o total de quadradinhos que a figura foi dividida. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 quadradinhos. Então, 24 era o número que teria que ir embaixo da fração, no denominador, o número de partes que a figura foi dividida. E o número de partes a ser considerada é o número de cima. E aí, a gente vê quantos quadradinhos foram pintados. E nesse caso, perceba que tem a quadradinho que está sendo pintado pela metade. Então, a gente juntava duas metades para contar um quadradinho pintado. Então, nesse quadro era 1,
Aqui, ó, uma metade mais outra metadinha, então, davam 2 quadradinhos aqui nessa parte de cima, tá vendo? Aqui na parte de baixo, que tava pintada também, que tava colorida, tinha mais um inteiro, outro inteiro, 3 inteiros, tá vendo? E 2 metadinhas, compondo, então, 4 quadradinhos pintados. 4 aqui embaixo, mais 2 aqui de cima, eu tinha um total de 6 partes coloridas. Então, a minha fração ficou 6 de 24, tá certo? Vamos, então, para a questão número 3. Na questão 3, arraste para indicar as frações que representam, né? E aí eu coloquei aqui já a resposta de cada um para vocês e vou comentar. E no caso lá no questionário você arrastava, né, a fração para a questão. 7 meses do ano, então 7 meses de um ano. O ano tem 12 meses. Então, quando eu estou representando na fração, eu estou representando na mesma unidade de medida. Então, o total de meses do ano é o número que vai embaixo do denominador, que é 12. Quantos meses eu estou considerando? É o número que vai no numerador em cima, que no caso aí é 7. Eu estou considerando 7 meses de um total de 12, então 7 dozeavos, e que fica a fração. 5 dias da semana. Então, eu estou considerando 5 dias de um total de 7 dias da semana, por isso que o denominador fica 7 e o numerador fica 5. 9 horas de um dia, então lembra que eu tenho que comparar hora com hora. 9 horas de um total de 24 horas que tem o dia. Então, o que eu considero vai em cima e o total que eu tenho vai embaixo, é assim que eu consigo a representação da fração. E na letra D, 11 minutos de uma hora. Então, eu estou considerando 11 minutos de uma hora que tem 60 minutos. Por isso que a fração, então, fica 11 de 60, ou 11 60avos, certo? Na questão 4, é uma questão ali para você indicar qual gráfico que era o correto, né? Num campeonato de boliche, os pontos que Ana, Lia, Rui e Zeca marcaram aparecem na tabela a seguir. Então, Ana marcou 8 pontos, Lia 12, Rui 8 e Zeca 16. Indique qual gráfico mostra a correta distribuição desses pontos, né? Então, aqui você prevê alguns gráficos, né, de diferentes formas de distribuição. Por exemplo, se você olhar para o gráfico C, todos eles têm a mesma parte, não é? Estão dividindo em partes iguais. Então, isso gostaria de, se fosse essa a resposta, queria dizer o quê? Que todos eles fizeram o mesmo número de pontos. Mas a hora que eu olho para a tabela, não é isso que eu vejo. Então, de cara, eu já percebo que o gráfico C não está mostrando a distribuição desses pontos, né? Ah, mas para eu ter uma análise um pouquinho melhor, seria indicado se eu soubesse qual que é o total de pontos que eu tenho aqui, será? Não é? Ou, né, se você quisesse ter uma análise melhor. Mas, senão, você pode ir pela própria quantidade, ó. Perceba que Lia tem 32 pontos e o Zeca 16, né? Os dois que fizeram mais pontos. Já a Ana e o Rui fizeram o mesmo número de pontos. Então, em um gráfico, o espaço que indicaria a Ana e o espaço que indicaria o Rui teria que ser exatamente do mesmo tamanho, porque eles fizeram o mesmo número de pontos. Já o espaço da Lia teria que ser maior de todos, porque ela é o que fez mais pontos. O do Zeca teria que ser menor que o da Lia, só que maior que o da Ana e que o do Rui, né? Porque ele fez menos pontos do que a Lia, mas ele fez o dobro de pontos do que o Rui e que a Ana, certo? Então, eu vou procurar nesses gráficos qual deles que me mostra essa distribuição, onde Lia tem a parte maior, o Zeca a metade dela, porque 16 é metade de 32, e o Rui e a Ana têm a metade do Zeca, mas eles têm exatamente o mesmo, né, o mesmo tamanho ali representado no gráfico. E hora que eu vejo, a gente já descartou o C, certo? Que a gente já viu que não é todo mundo que fez a mesma quantidade de pontos. Qual outro que vocês conseguem descartar de cara? Ó, eu descartaria também agora o D, porque o D fala que a Lia e o Zeca, ó, o espaço que eles ocupam é exatamente o mesmo, é como se eles tivessem feito exatamente o mesmo ponto, né? As partes que eles estão representadas aqui por eles.
E não é verdade, né? Ana e Rui, tudo bem, tem que ser igual, porque eles fizeram o mesmo número de pontos. Agora, a Lia e o Zeca não. Então, esse gráfico D também está errado. Aí, sobrou o A e o B, e aí eu vou analisar. No A Lia está com uma parte maior. Já no B, é o Zeca que está com parte maior. Mas a hora que eu olho para o gráfico, então, quem fez mais? Ah, foi a Lia que fez mais. Então, o gráfico que está certo é o gráfico A. Tá vendo? Mesmo sem ter feito o cálculo, mesmo sem ter feito o total de pontos, para perceber, né, qual a parte em relação ao todo que a Lia fez. Você percebia que a Lia, na hora que você somasse todos os pontos que estão na tabela, você ia ver que ia dar 64 pontos. Como a Lia fez, 32, ela fez metade dos pontos. Por isso que no gráfico ela está ocupando metade do gráfico, né? O Zeca, metade do espaço da Lia, metade do tamanho da Lia, porque ele fez metade dos pontos. E assim a Ana e o Rui, metade cada um, né? Do Zeca. Perceba que a Ana e o Rui juntos é igual ao Zeca, porque 8 mais 8 é igual a 16. E aí você tem, então, essa correspondência na letra A, que é a correta, tá certo? Agora, na questão de número 5, cada uma das figuras a seguir está dividida em partes iguais. Arraste para a figura a fração que representa a parte pintada de verde. Então, você, de novo, né, parecida lá com a segunda questão que a gente fez, representar a fração, né, da figura. Então, em quantas partes a figura estava dividida, é o número que iria embaixo no denominador, e quantas partes estão pintadas na figura, quantas partes eu estou considerando, é o número que vai em cima no numerador. Na letra A, então, a gente identifica 5 partes na figura e 4 estão pintadas, portanto, 4/5. Na letra B, o total de partes da figura são 8 e estão pintadas 4 partes, então, por isso, 4/8. Já na letra C, a gente tem uma figura que foi dividida em 6 partes iguais e estão 5 pintadas de verde. Então, tem a fração 5/6. Já na letra D, eu tenho uma figura que foi pintada em 13 partes iguais e que, desculpa, foi dividida em 13 partes iguais e que foram pintadas 7 partes. Então, 7/13 a minha fração para essa figura. Na letra E, foi uma figura que foi dividida em 12 partes iguais e 5 partes foram pintadas. Então, eu tenho a representação 5 de 12, 5/12. E já na letra F, né, a minha figura, o meu inteiro, foi dividido em 16 partes, e 16 partes iguais, e foram pintados, né, em verde 10 partes, portanto, a fração 10/16. Na questão 6, arraste para os itens a seguir, preenchendo as lacunas com as expressões que tornam as sentenças verdadeiras. Então, lá no questionário de vocês era esse o enunciado. Aqui eu já trouxe novamente completo, né? E aí a gente já vai explicando já com a resposta, tá bom? O numerador de 40 milésimos é 40. Então, como eu falo 40 milésimos, quando a gente está lendo uma fração, a gente sempre fala o primeiro número, é o numerador, é o de cima, e o segundo, né, o que a gente fala é o denominador. Então, 40 milésimos, opa, deixa eu pegar outra cor para aparecer melhor aqui, seria então 40 sobre 1000. Isso é 40 milésimos, né? Então, o numerador, nesse caso, é 40. Na letra B, o denominador da fração 40 milésimos é 1000. Então, agora sim, né? O denominador é o número que vai embaixo da fração. Então, agora é 1000. O denominador de 7/8 é 8. Então, quando eu falo 7/8, eu estou visualizando o 7 em cima e o 8 embaixo. 7/8, 7 partes de um total de 8. Então, o denominador, o número de baixo, é o 8. Já na letra D, o denominador de 33 décimos é 10. Então, olha só como eu falo, 33 é o número de cima e décimos é 10, é o número de baixo, 33 décimos. Então, denominador é o 10. Então, meu inteiro foi dividido em 10 partes, eu estou considerando 33 dessas partes. Ou seja, nesse caso, eu estou considerando mais que um inteiro, certo? Olha lá na letra I. 1 é o numerador da fração 1/22.
Sim, numerador é o número de cima, então o 1 é a resposta. Na letra F, na fração 22 sétimos, o numerador é 22 e o denominador é 7. Então, lembra como eu falo? 22 sétimos. Então, eu estou considerando 22 em cima e 7 embaixo, 22 sétimos, tá? Então, aqui era para lembrar, né, como eu falo, como eu escrevo, e o que é o numerador e denominador da fração. Na questão 7, era uma questão de verdadeiro ou falso. Então, a questão falava o seguinte: na coleção de Giovanna, há 24 livros de poesia e 15 livros de ficção científica. Os livros de poesia representam que 24 39avos do total de livros da coleção de Giovanna, e a fração que representa a quantidade de livros de ficção científica em relação ao total de livros da coleção de Giovanna é 15 39avos. Então, era uma questão que era verdadeira, porque sempre que eu estou falando de parte em relação ao todo, para representar a fração, né? Fração como parte do inteiro. O meu inteiro seria o total de livros de Giovanna, então ela tem 24 de poesia e 15 de ficção científica. A hora que eu somo 24 com 15, eu tenho um total de livros da coleção dela de 39, então 39 é que vai ser o meu denominador, tá? Então, o livro de poesia é 24 desse total de 39. Por isso que ele representa, então, 24, né, 39avos do total de livros. E os de ficção, que são 15, então, ficam 15 de um total de 39 livros, né? A fração que representa a quantidade de livros de ficção em relação ao total de livros. Então, ele tem 15 de ficção em relação ao total de 39. Então, por isso que essa afirmação, né, era verdadeira. E então, a última questão, Rodrigo quer dividir igualmente entre 6 amigos as 5 tortas de morango que comprou. A quantidade de torta que cada amigo receberá é maior ou menor que uma unidade? Né? Já pensando ali em relacionar a fração, como é que eu representaria essa fração? Mas não só como eu represento, mas na quantidade que ela representa, né? Eu saber associar a fração a uma quantidade. Então, se eu tenho 5 tortas e eu vou dividir entre 6 amigos, certo? Eu estou com mais ou menos, né? Com uma quantidade é maior ou menor que uma torta? Cada um vai receber uma torta inteira um pouquinho mais ou um pouquinho menos que uma torta inteira, certo? A pergunta seria isso. E se eu tenho 5 tortas para 6 amigos, então eu tenho um número menor de tortas do que de amigos. Ou seja, então cada um deles vai receber uma quantidade que é menor que uma torta inteira, tá? Porque eu tenho 5 tortas. Se eu fosse distribuir para 5 pessoas, cada uma delas receberia exatamente uma torta. Se eu fosse dividir para 4 pessoas, aí cada uma delas ia receber uma torta inteira e um pouco mais, certo? Então, nesse caso, a resposta correta foi menor, tá certo? Pessoal, se alguém ainda teve alguma dúvida, manda mensagem para mim, entre em contato, né? Essa semana a gente não vai se ver na aula síncrona, mas vocês sabem que eu estou conectada, estou respondendo as mensagens no CEAP ou no CLASAP, então estou à disposição de vocês, tá? Até mais, bons estudos da semana para vocês.